Convido aqueles que têm a sua Bíblia para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 11, o verso 20 ao 26. Desejo levar o meu coração ao seu coração a pensar na importância da oração na nossa vida cristã. E o quanto Jesus ele se preocupou em deixar este legado na vida dos seus apóstolos, o quanto ele teve isso como prática da sua vida no dia a dia, e ele vai nos desafiar a perceber o valor, a importância da oração na nossa caminhada cristã. Marcos 11, o verso 20 ao 26, está projetado, os irmãos podem acompanhar a leitura. De manhã, ao passarem virem a figueira seca desde as raízes, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Que Deus possa usar esta palavra para nos abençoar e edificar a nossa fé. Amém, queridos? Gostaria de começar fazendo-lhe uma pergunta. Qual é o alvo da vida cristã? Não se apresse em responder. Reflita, pense, analise, porque se você se apressar, você pode errar, né? Ou também não se admire se você não souber responder, né? Qual é o alvo da vida cristã? Infelizmente, meus queridos, a maioria das pessoas está tremendamente equivocada a respeito da vida cristã. Qual é o alvo da vida cristã? Sinceramente, qual é? O apóstolo Paulo, ele soube resumir o que é a vida cristã, quando ele expressa o desejo e a sua dedicação de ver Cristo formado na vida dos crentes da Galácia. Lá em Gálatas 4,19, ele diz: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto. As mães que tiveram a experiência de ter filhos sabem o que é a sensação de passar por esse momento de dor de parto. E Paulo disse assim: eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. O alvo da vida cristã é Cristo ser formado em nós. E aí eu lhe volto à pergunta: o quanto você tem permitido Cristo ser formado na sua vida? O quanto você tem se identificado com Ele? O quanto Ele tem sido a prioridade, o motivo e a razão da sua vida? Interessante, queridos, que se a gente olhar para o verbo formar, ele vem do original morfo. Patrícia, morfologia, né? Morfo, formar. E é raro, tanto dentro como fora da Bíblia, este verbo. Na verdade, no Novo Testamento, ele só aparece aqui em Gálatas, uma única vez: formar a vida de Cristo em vós. E esse verbo formar, ele vem do vocabulário artístico, sendo usado para descrever a ação de moldar.
Ou seja, é aquela ideia de se pegar um vaso de barro, né, e o oleiro vai formando, ele vai trabalhando aquele vaso, aquela peça, até se tornar naquilo que ele deseja. Então esta é a ideia. Ou alguém que tem uma peça de tecido, né, corta ali essa peça, vai juntando, vai formando, até que se torne uma peça de roupa, um casaco, enfim, aquilo que é útil. Aquelas que trabalham com tricô, né, começam lá os primeiros pontinhos, né, vão fazendo, às vezes leva dias, meses, até formar aquilo que realmente é o desejo. Então Paulo, ele dá um passo além, e ele se utiliza desse verbo para descrever o embrião em desenvolvimento da vida cristã. É como que um embrião, ou seja, uma pequena vidinha que começa se formando, vai indo. Dizem que em 12 semanas o ser humano está completamente formado. Ou seja, os dedinhos, os olhos, nariz, boca, tudo que os órgãos internos, em 12 semanas está completamente formado. Tudo perfeito. E Paulo, ele se utiliza desta formação, desse verbo, para descrever o embrião. E a imagem, ela é muito linda, irmãos. Em Efésios capítulo 4, verso 13, quando ele fala disso, ele diz, pela graça de Deus, o Espírito Santo, no momento do nosso novo nascimento, ou quando a gente é regenerado para a nova vida, na hora da nossa conversão, do nosso ato de fé, gera Cristo no indivíduo. Ou seja, Cristo começa a ser formado em nós no momento em que nós nascemos, e a partir daquele momento inicia-se um processo de desenvolvimento, de crescimento, de transformação da vida do crente, isto é, a transformação no nosso coração, a transformação no nosso caráter, a transformação no nosso modo de agir, na nossa consciência, no nosso comportamento. Ou seja, Deus vai trabalhando desde o momento em que nós nascemos de novo, aonde nós somos transformados. E aí diz o texto que Cristo vai sendo formado em nós, ou seja, até atingir a plenitude de Cristo. Pois bem, o alvo da vida cristã é Cristo ser formado em nós. Ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce, ele nos transforma de dentro para fora. Nós não somos mais aqueles pecadores. Ou seja, o nosso guarda-roupa da velha vida é totalmente trocado. Aquelas peças de roupas da velha vida é deixado para trás. E ele começa a falar no capítulo 4 de mentira, de roubo, de engano, né, de hipocrisia. Ele fala de tantas peças que são deixadas de lado, e uma única peça faz parte do novo viver, que é Cristo. Cristo sendo formado em nós, até nós atingirmos o padrão da maturidade, da santidade, pelos quais, diz a Bíblia, se não for por santidade, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. O processo do milagre, queridos, que Deus gera em nós, é grandioso. Ou seja, essa formação de Cristo na minha vida e na sua vida é um tremendo milagre. E ele acontece pela fé. É um milagre da fé.
aonde a gente crê, a gente confia a vida ao Senhor, então Deus é quem gera, Deus é quem desenvolve a nossa forma de vida em Cristo, e Ele trabalha esta forma na nossa vida todos os dias. E por outro lado, Deus se utiliza de meios e de maneiras para formar Cristo na nossa vida. Paulo, por exemplo, ele pagou o preço para ser o meio de Deus na vida das pessoas que Deus transformava e alcançava. E dois eram os meios utilizados pelo apóstolo Paulo e também pelos demais apóstolos na formação de Cristo na vida daqueles primeiros cristãos. Paulo diz que as duas coisas que Deus utilizava era a palavra e a oração. Em Atos 20, Paulo fala sobre a importância da palavra, falando aos presbíteros de Éfeso. Ele diz assim: vocês, presbíteros de Éfeso, sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes publicamente tudo de casa em casa. Ou seja, a dedicação de Paulo pela palavra, a palavra que transforma, a palavra que gera fé, era ensinada aos presbíteros das igrejas. Em Atos 6, nós temos uma experiência da igreja primitiva, aonde aqueles cristãos estavam tendo uma dificuldade de atender as viúvas helênicas, as não judias, porque as judias estavam sendo atendidas como preferência. E os apóstolos estavam gastando as suas forças, as suas energias nessa questão de atendimento social. E aí o Espírito Santo orientou os apóstolos e escolheram então os 7 diáconos para que eles se dedicassem à palavra e à oração. Esta é a missão, o dever daquele que é convocado, chamado, se dedicar à palavra e à oração. E na oração, em Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 6, Paulo diz à igreja: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que formou Cristo, aquele que fez Cristo nascer, ele então vai completar esta obra até o dia de Cristo. Então Deus começou na sua vida, querido, um projeto. Deus começou na sua vida a formação da vida de Cristo. E esta obra, este projeto de Deus vai se completar até o dia de Cristo, quando Ele voltar. Então você é alguém que está sendo trabalhado, que você está sendo moldado, você está tomando a forma de Cristo. E este é o objetivo da vida cristã. Então a oração, ela sempre ocupou um lugar vital na vida do Filho de Deus, porque é orando, queridos, que alguém começa a sua caminhada com Cristo. É quando a pessoa ora diante de Deus: Deus, eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. É na oração que começa a vida cristã. É como aquele ladrão que estava ao lado de Cristo, e ele ora naquele instante e diz: Pai, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele orou, ele pediu a Jesus, ele clamou a Jesus pela sua salvação. Então a tua salvação, ela começa a acontecer quando você começar a clamar por misericórdia, clamar pelo perdão de Jesus, clamar pela graça de Deus, rogando que Deus o salve, mas também é orando que essa pessoa, agora adotada espiritualmente, ela continua no caminho do discipulado. Ela continua como aluno de Jesus, como aprendiz de Jesus, rogando em todo o tempo: Abba Pai, ou Paizinho, como um relacionamento de intimidade.
um relacionamento de muita proximidade com aquele que está formando Cristo na nossa vida. Então, queridos, enquanto a palavra gera a vida, a nova vida, a oração, ela nutre e sustenta a vida. Então a palavra faz nascer a vida. E a oração é que sustenta. A oração é que dá força. A oração é que alimenta. Então é através da oração que Deus executa os milagres da salvação e da santificação. Sem a oração e sem a palavra de Cristo, jamais o caráter de Cristo, a vida de Cristo é formado na nossa vida, na vida de um cristão. E os primeiros discípulos, irmãos, eles sabiam muito bem o valor e a importância, o lugar da oração. Entre eles não se discutia sobre a importância da oração. Na verdade, se praticava a oração. A palavra de hoje, então, é sobre como eu e você podemos perseverar na oração de ver o caráter de Cristo sendo formado em nós. Porque este é o desafio da vida cristã. Este é o desejo de Deus para mim e para você. É Ele sendo formado na minha vida e na sua vida. E eu gostaria então de destacar 4 componentes da oração que se pode observar aqui nesse texto e que nós precisamos aprender para não deixar de praticar a oração na vida cristã. O primeiro componente que o texto traz ao meu e ao seu coração nessa noite é que o valor da oração depende do componente histórico. Olha o verso 20 e 21. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, se lembrando, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Essa pequena passagem sobre oração, ela está dentro de um contexto muito, muito interessante. Jesus e os apóstolos estão na manhã de quarta-feira da semana da crucificação. Sexta ele iria ser crucificado. Então, eles estão na semana, na quarta-feira. No dia anterior, na terça-feira, Jesus saindo de Betânia, o Senhor foi e passou pela figueira, olhou para ela, estava cheio de folhas verdes, mas não tinha frutos. Jesus amaldiçoa a figueira e as folhas então caem. Na verdade, esta era uma alusão, irmãos, aos fariseus, condenando a postura dos fariseus que não tinham frutos de amor, não tinham obras de amor. Jesus, ele seca a figueira, ou seja, ele seca a religiosidade farisaica, ele seca aquele estilo de vida que não produz nada, que não traz resultados para o reino. Então é uma alusão aos fariseus, condenando a profissão de fé que eles desenvolviam sem postura, sem atitudes de amor. E chegando em Jerusalém, o Senhor entrou no templo e ele expulsou aqueles vendedores. Aqueles vendedores que estavam fazendo um comércio dentro da casa do Senhor. E aí condenou também, mais uma vez, a postura infrutífera daqueles líderes religiosos judeus. E os líderes ficaram tão irados que Jesus e os apóstolos tiveram que, então, pernoitar fora da cidade de Jerusalém, porque eles se revoltaram e queriam pegar de todo que jeito Jesus. Mas na manhã de quarta-feira, quando estavam regressando para Jerusalém, Pedro, ele olha para a figueira: Jesus, a figueira secou. A figueira não tem folhas. E chamou a atenção de Jesus para o fato. E ali neste contexto, Jesus, ele fala sobre a relevância e a importância da oração na vida
na caminhada cristã. O verso 22 ao 24 diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer o que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Por que Jesus, queridos, infligiu esse assunto de oração nesse momento da sua caminhada antes da sua crucificação? Afinal, Jesus já tinha instruído os discípulos lá em Mateus 6 de como orar. Ele já tinha dado aos seus servos um modelo de oração, lá no Sermão do Monte, e todos eles já tinham caminhado com Cristo por muitas vigílias e muitas experiências de oração. Jesus foi pego várias vezes em momento isolado, sozinho, orando e buscando a presença do Pai. E os discípulos contemplaram esses momentos de Jesus. Por que então a oração neste momento? Jesus falou de oração nessa ocasião, irmãos, porque ele sabia que em breve ele não estaria mais entre eles, e eles precisariam redobrar os cuidados com a oração. Os apóstolos estavam acostumados com Jesus em vê-lo, em tocá-lo, em sentar com ele, em caminhar com ele, em conversar diretamente com Jesus. E eles aprenderam a viver face a face, diariamente, na caminhada com Jesus. Agora, logo na frente, 2 dias depois, eles não veriam mais Jesus. Eles não estariam mais com Jesus. E eles precisariam, então, ter uma atitude de continuar seguindo e orando. Viria sim o Espírito Santo como promessa para habitar neles, mas ninguém mais viria o Senhor, exceto depois dos 40 dias da ressurreição. Mas após a ascensão dos céus, o Senhor ficaria invisível aos olhos dos seus discípulos. Essa alteração drástica, monumental, iria fazer ou poderia fazê-los deixar de orar. E o Senhor não queria que isso acontecesse. E como ajudá-los? O Senhor traz a importância da oração justamente dentro da dependência de um componente histórico. O Senhor conectou a oração do justo, que é capaz de produzir com o fato de a figueira ter secado sob a ordem de Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quem observa o que Deus fez no passado, alimenta a sua fé. A fé que faz a gente crer e confiar no futuro. A memória, irmãos, do passado nos alimenta para o futuro e entregando a nós a esperança no presente. Então, diante do fato de Jesus secar a figueira, ele quis evidenciar isto aos apóstolos, que nós, quando oramos a Ele, quando nós buscamos a Ele, lembrando daquilo que Ele pode fazer com o seu poder sobrenatural, aquilo que Ele pode fazer com as suas ações, é o que nos leva então a ter uma postura de oração. Então os fatos históricos, as evidências históricas do passado, é que nos dão a certeza de que Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida. Deus pode agir por nós. Por isso que o profeta Isaías, ele lançou mão do passado como fonte de esperança, e ele disse assim, Isaías 46, verso 8 e 9, lembrem-se disso. Gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá.
Digo, o meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Não existe nada, queridos, naquilo que Deus coloca como seu propósito e a sua vontade, que seja impedido de acontecer e de se realizar. É o que a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Ele quis que eles lembrassem dos fatos do passado, as evidências da manifestação do poder de Deus, para que continuassem firmes no propósito da oração. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ficar surpreso o quanto Deus já fez. É isso. A oração tem um componente histórico. Nos ajuda a olhar e perceber que quando Deus Ele quer fazer com que o seu propósito aconteça, vai acontecer. Na tua vida, querido, na tua família, no teu trabalho, seja nas tuas decisões, nos teus sonhos, nos teus projetos, se eles estão afinados com a vontade do Senhor, eles vão acontecer. Porque Deus, Ele traz a nós os fatos do passado. E Ele nos leva a confiar na soberania e na grandeza do Senhor. A segunda verdade do texto, que a importância da oração, ela depende de um componente teológico. Além do componente histórico, tem o componente teológico. No verso 22 diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Jesus, ele nos chama a confiar nele. Sem fé, queridos, não se ora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a expressão da bondade de Deus. Sem fé não tem como perceber que Deus está manifestando o seu poder. E como é que você pode não crer no que Deus pode fazer aqui, agora? E com certeza você também não vai perceber e entender que Deus pode mudar o seu destino para a eternidade. Se você não crer para a salvação, para uma nova vida, como é que você vai crer que Deus pode mudar o teu destino, o teu futuro para a eternidade? Ao dizer aqui tenham fé em Deus, Jesus está dizendo sobre o caráter de Deus, pois a oração, queridos, é fruto da fé no poder, no propósito, nas promessas e nos planos de Deus. Oração diz respeito ao nome de Deus, a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania. Jeová Jiré, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A oração tem tudo a ver com o avanço do reino de Deus em vidas, em corações, cumprindo a sua vontade. E somente com esta consciência que a gente clama por nós mesmos, e mesmo assim é se orientado a orar a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí então nós temos força para vencer as tentações, ter o perdão dos pecados. Então, a julgar, queridos, pelos modelos de oração de Jesus e também pelos modelos de oração de Paulo e dos demais apóstolos, a oração tem como preocupação principal a glória soberana, majestosa de Deus e a glorificação de Jesus em nossa vida. A fé em Deus nos faz orar. Tenham fé. A fé em Deus nos faz confiar. A fé em Deus é que nos move em direção àquilo que Deus tem para nós. Por isso, busque conhecer a Deus.
Busque se relacionar com Deus, ter intimidade com Ele, porque o valor da oração tem um componente teológico, de conhecimento da grandeza e da glória de Deus. Tenha fé. Uma terceira verdade desse texto é que a importância da oração depende do componente espiritual. O verso 23 diz assim: e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Você já orou para que Deus removesse uma montanha? Não estou falando montanha terra. Montanha de situações difíceis, adversidades, batalhas. Aqui Jesus, queridos, faz uma analogia. Ele usa uma figura de linguagem para ensinar um princípio espiritual. Por quê? Na literatura rabínica extrabíblica, rabis ou mestres da lei, eles demonstravam uma habilidade incomum para resolver problemas extremamente difíceis, e esses problemas eram descritos como removedores de montanha. Então os mestres, os rabis da lei, os chefes da lei, eles tinham uma capacidade de absorver as dificuldades, as lutas, e eles eram conhecidos como removedores de montanhas. O Senhor está dizendo que quando nós somos confrontados por situações humanamente impossíveis, e que aparentemente, diante da nossa humanidade, não tem solução, crendo em Deus sem duvidar, orando com fé, nós vamos perceber e ver Deus manifestar o seu poder, e Ele remove as montanhas. Jesus remove as montanhas. Qual tem sido a sua montanha? Qual tem sido a sua batalha, a sua luta, a sua adversidade, o desafio do seu relacionamento? Qual tem sido a tua inquietação? Qual tem sido a sua dúvida? Jesus está dizendo que se você buscá-lo, que se você for ao encontro dele, ele remove todas as montanhas. Ele remove as montanhas. O Senhor também está dizendo a nós que a fé em si mesma, ela é poderosa para realizar qualquer coisa. Não depende do tamanho da fé. Num outro contexto, Jesus disse: se você tiver fé como um grãozinho de mostarda. Ou seja, a mais pequena, a mais miudinha das sementes, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir a Deus, e o poder de Deus vai se manifestar, e a obra vai se realizar. Não depende do tamanho da fé, como muitos pensam de forma errada. A fé basta que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um tamanhinho de nada. E quando Jesus falou em se ter fé do tamanho de um grão de mostarda, para que as orações fossem atendidas, ele estava contrastando a necessidade de simplesmente se ter fé com a ausência da fé que os discípulos evidenciaram e mostraram quando eles deveriam expulsar o demônio daquele menino, daquela situação que o menino estava totalmente endemoniado e eles não tiveram condições de expulsá-lo. E aí Jesus chamou eles de incrédulos. Jesus está ensinando, queridos, que na minha vida e na sua vida existem coisas que só o poder de Deus pode dar jeito. Coisas espirituais, elas se resolvem espiritualmente. Nós não podemos duvidar. Nós precisamos crer em Deus e pedir com fé.
A importância da oração depende do componente espiritual. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nossas armas, queridos, não são carnais. As nossas armas são espirituais. E quando nós nos deparamos com ossos secos, nós somos confrontados com situações impossíveis para nós e nós precisamos então clamar pelo poder de Deus. O fator oração depende do componente espiritual. E para finalizar, a importância da oração depende do componente moral. Olha o verso 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, que a prática da oração, ela depende dos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Quando nós oramos, nós somos expostos diante dos nossos pecados. Por exemplo, ira, raiva, rancor, inveja, ressentimento, amargura. Queridos, na oração, nós somos confrontados com estas realidades. E nesta hora, Jesus está dizendo que a gente precisa confessá-los. E devemos buscar, no caso aqui, a reconciliação. Sabe, irmãos, que quando o pecado não é tratado, a nossa tendência humana e natural é pararmos de orar. Quando nós não confrontamos o pecado do nosso coração, humanamente a gente deixa de buscar a Deus. E nós descobrimos aqui na palavra que nós não vamos receber o perdão de Deus. Tem um componente moral na oração. Os apóstolos entenderam isso, eles sabiam disso. E nós também devemos entender como confessar e tratar os nossos pecados, e no que depender de nós, sempre buscar a reconciliação. Tem gente que comete o pecado, ofende, e aí se esconde. Mas como a irmã Samara falou, para onde nós vamos fugir? Se eu for para lá, vai me encontrar. Se eu for para lá, vai me encontrar. Não tem como. Deus vai encontrar. Da sua maneira, vai encontrar. O pecado, ele tem que ser confrontado. O pecado, ele precisa ser manifestado para que Deus possa nos perdoar. E aí o que Pedro disse: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e as trate com honra, com a parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça e da vida, de forma que as vossas orações não sejam interrompidas. Olha que incrível! Jesus está dizendo, marido, se você não cuidar, não honrar, não abençoar, não fazer com que a sua esposa chegue mais perto de Deus, a tua oração é interrompida. E quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. E aí no final ele diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor se volta para aqueles que praticam o mal. Não tem oração se o pecado não for confessado. Não tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, enquanto o pecado não for tratado. Uma das frustrações que parece quase universal, e estou chegando ao final, irmãos. Essa frustração é entre os crentes, os cristãos. É a falta de tempo para orar ou a falta de qualidade na oração.
Andrew Murray, ele escreveu que nós passamos a vida inteira com Cristo na escola da oração. No entanto, parece que muitos de nós nunca saíram do berçário. Ou muitos não saíram do infantil primeiro, o 1. No entanto, sem oração, não tem salvação e não tem santificação. Pela palavra e pela oração é que Deus vai sendo formado na minha vida e na sua vida. É pela palavra e pela oração que o caráter de Cristo vai sendo imprimido, vai sendo forjado na nossa vida. A oração, ela só se mantém quando nós levamos a nossa mente para a história dos atos de Deus. E aí nós nutrimos a esperança e a fé para continuar. A oração é para aqueles que sabem que na vida há situações e contextos que só Deus pode transformar. E eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez você tenha dito, pastor, eu tenho batalhado, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado. Mas eu não tenho visto as coisas acontecer. Mas não se esqueça. Há situações e contextos na nossa caminhada que só Deus pode transformar. Só Deus pode mudar. E a oração é então este meio de Deus nos abençoar e nos atender. E é este canal que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. Por isso, ore com fé, ore com esperança, busque a Deus. Deixe Deus encher o teu coração da própria vida de Cristo, aonde você é moldado por Cristo. E você tenha a alegria da presença plena, real de Cristo na tua vida.